amados brasileiros, dentro e fora de nosso país, nesta diáspora brasileira que atinge todos os rincões do Brasil, boa noite. 20 de junho do ano de 2013, mais de 22 horas. E amados brasileiros, somos chamados à reflexão nesse dia 20 de junho, analisando os acontecimentos que ainda estão vivos em várias cidades e capitais do Brasil, do movimento social que chamo de caras pintadas do terceiro milênio, a fênix que renasce das cinzas para contestar as arbitrariedades de todo o conjunto político brasileiro, no trato com a dignidade humana de cada brasileiro, que sofrem, que trabalham feito doidos, mas quando chega no fim do mês o salário só dura 2 dias nas suas mãos. Haja vista uma inflação inclemente que corrói todo o valor que você ganha como fruto do seu trabalho. Mas o assunto não é este, é simplesmente uma análise dos acontecimentos de hoje. Em todo o Brasil, na maioria absoluta dos municípios brasileiros, o povo foi às ruas, o povo foi contestar a imundícia política em que o país se tornou. Fome, miséria, analfabetismo, violência, discriminação social de todos os tipos, de raça, de cor e principalmente a social. A imprensa, chamada de grande, não tem noticiado com precisão o que está acontecendo no Brasil. Eu hoje, vendo os acontecimentos em várias cidades, eu fiquei preocupado porque está havendo um contramovimento patrocinado pelos partidos políticos e pelo próprio governo federal, onde estão infiltrando militantes xiitas no meio do movimento, a fim de confundir, de vilipendiar os comerciantes, arrombando as suas lojas e levando o que tem dentro. É realmente seguidores de uma doutrina de Che Guevara, onde, contrapondo contra aqueles que querem uma mudança política no Brasil, eles fiquem acuados e não consigam controlar os insurgentes infiltrados que partem para a violência, como no lamentável acontecimento de ontem na Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o edifício Matarazzo, onde atos de vandalismo jamais imaginados foram cometidos, mesmo em que as pessoas honestas, sinceras, os jovens idealistas por uma mudança para um Brasil maior, não quer violência, quer andar pelas ruas, mostrar a sua indignação contra o caos político que se tornou aqui no Brasil uma verdadeira fossa fétida de tanta nojeira, de tanta corrupção, de tanto desmando do poder público para com a sociedade, oprimindo-a, jogando-a contra a parede. Eu vou tecer uma linha de raciocínio e gostaria que os senhores, meus seguidores do Franco da Rocha News, meus amigos do Facebook, prestassem atenção, analisassem. Se eu estiver errado, gravo uma outra mensagem pedindo perdão, pedindo desculpas, mas eu vou dentro de uma linha de raciocínio da observação dos acontecimentos de hoje.
qual é a intenção do governo federal neste momento em que ele está jogado contra a parede, inclusive o Congresso Nacional e todos os políticos do Brasil? O que eles pretendem fazer para acabar com estas manifestações que hoje recrudesceu, que hoje aumentou de forma tal e que temos uma visão, mesmo que linear, mas não muito ampla, mas temos uma visão de que o povo não vai sossegar enquanto não houver mudanças com políticas públicas sustentáveis que dê direito ao cidadão brasileiro de viver com dignidade, exercendo a sua cidadania e trabalhando em pró dos direitos humanos. A ideia é a seguinte: o governo ele não tem como fazer calar a multidão. No Rio de Janeiro hoje, a Avenida Presidente Vargas, ela foi tomada por mais de 300 mil pessoas. Eu volto a citar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade no mês de março de 1964. Ela é muito pequena em relação à revolta hoje no coração de todos os brasileiros contra os desmandos políticos que vêm ocorrendo há quase 10 anos, desde que se instalou no governo o chamado Partido dos Trabalhadores, que na verdade só tem a elite na sua cúpula, pensadores da elite na sua cúpula, e que não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com a população, não tem nada a ver com o trabalhador. Simplesmente um partido montado para ser a base do estabelecimento de uma ditadura de esquerda comunista em nosso país, aos moldes de Cuba. Caros amigos ouvintes, a situação hoje, os acontecimentos de hoje, me deixou deveras preocupado. Sou formado em logística militar e tenho observado a forma como estes arruaceiros, estes vândalos que a imprensa está chamando, mas na verdade são agentes infiltrados pelos partidos políticos de esquerda radical, onde visam única e exclusivamente provocar a desordem social, a desobediência civil, a fim de que o governo federal, na pessoa de sua excelentíssima Presidente da República, de sítio, pois é a única forma de fazer com que pare as manifestações que a cada dia se tornam mais fortes, que a cada dia se aglomeram muitos mais municípios, porque estão revoltados também com a política local, estão revoltadas também com os políticos locais, como aconteceu hoje em Manhuaçu, e 10 vereadores impediram a investigação da corrupção feita pelo prefeito da cidade, deixando a população totalmente indignada com tal fato, com tal postura política dos senhores vereadores que foram eleitos para cuidarem do povo, para legislarem a favor do povo e não em benefício próprio. Notem que em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Campinas, estado de São Paulo e outras cidades de hoje, houve muito vandalismo, houve muita agressão ao patrimônio público, ao patrimônio privado, pichações, que não é o ideal dos que começaram com uma simples reclamação para 20 centavos no preço da passagem do ônibus do transporte coletivo. Ontem, de forma covarde, porque já poderiam ter feito há muito tempo, não aumentando a passagem, o governo do estado de São Paulo reduziu para o preço anterior de R$ 3,00 as passagens de ônibus da CPTM, o transporte de trens suburbanos de São Paulo, e para o metrô.
Se eles tinham condições de fazer isso, dão justificativas que vão tirar daqui para pôr ali, é uma mentira. É só acabar com a corrupção que anda dentro do país que as coisas começam a andar direito. É só não jogar o dinheiro público no lixo, no bolso de mensaleiros. É só fazer isso, não precisa de mais nada. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. O Partido dos Trabalhadores, voltando ao foco do assunto, ele está jogado contra as paredes e não está muito cioso de sair a se movimentar, a dar a cara para bater, porque sabem, qualquer manifestação petista na rua vai ser alvo de reação da população, porque o Partido dos Trabalhadores esculhambou com a política no Brasil. Roubos, dinheiros em cueca, malas. É uma vergonha, é um nojo que não se tem nem como falar, nem como definir o que o PT fez nesses quase 10 anos de governo no Brasil. Como eles não podem, sob qualquer hipótese, aparecer como contestadores do movimento pacífico dos caras pintadas do terceiro milênio aqui no Brasil, outro partido político pequeno está tomando a frente e servindo de escudo para o governo federal, tentando minar o movimento pacífico e transformá-lo numa contestação mais forte que caracterize desobediência civil para que a presidente decrete estado de sítio. Isto é deveras a uma posição que eu chego, observando a ação destes marginais que se propõem a fazer com que a ordem ela caia ao chão, fazer com que a ordem ela deixe de existir no país, para que os políticos no poder encontrem uma saída para vencer o clamor da população brasileira, de adolescentes e jovens que começaram este movimento e os levou para fora do Brasil, onde tem embaixada ou consulado do Brasil. Os brasileiros lá de fora estão nos dando o seu apoio, estão nos dando a sua força e mostrando ao mundo que o país não é uma republiqueta de banana, que o país não tem a sua capital em Buenos Aires, que a capital do país é Brasília. Eu estou deveras preocupado pela forma como agiram hoje estes contestadores, estes vândalos. Eles apareceram nas manifestações munidos de rojão, de 5 tiros, aqueles rojão que a gente solta para comemorar alguma coisa importante que achamos ser importante. E o maior perigo foi no Rio de Janeiro, quando detonaram esses rojões contra os cavalos da cavalaria, deixando os cavalos assustados, podendo massacrar involuntariamente, porque o policial que está em cima do cavalo, eu notei pelas imagens, ele fazia de tudo para controlar o animal, para que o animal lhe obedecesse com o risco de ser jogado ao solo, que é uma queda muito alta que pode, além de o próprio soldado ser pisoteado, o cavalo escapar-lhe das mãos e sair correndo no meio daquela multidão que havia ali de 300 mil pessoas e acabar ferindo não poucas pessoas antes de ele conseguir parar, se parar de casa. São irresponsáveis, pegando as bombas de efeito moral que a polícia jogava para a invasão ao prédio público e as devolviam, jogando contra os soldados. Campinas foi pior. Dava para se ouvir claramente rajadas de armas disparando tiros de borracha, bombas. E os agitadores ainda atiraram rojões em direção ao salão, ao hall da Prefeitura Municipal de Campinas, podendo provocar uma tragédia,
porque não sabemos quais as consequências que serão. Depende da potência do rojão explodido. Não sabemos o que vai acontecer se ele pegar diretamente numa pessoa. O Brasil não é este, nunca foi este. O Brasil é um país ordeiro, é um país miscigenado, que tem todas as raças dentro do sangue brasileiro. O interessante é que eu observei em todas as cidades, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Campinas, São Paulo, o foco dos insurgentes foi o mesmo. As prefeituras municipais, as câmaras municipais e o comércio, arrombando as portas e roubando o que podiam roubar. São meros marginais, são ladrões, pessoas desclassificadas que tentam conturbar com o apoio do governo, isso eu tenho uma certeza, uma estratégia de guerrilha urbana para mudar o foco das atenções e provocar a desobediência civil para que seja decretado um estado de sítio, calar a voz do povo e continuar a mesmice de sempre. Vai chegar um momento em que os policiais militares vão ter que repreender os seus próprios filhos adolescentes que estão na rua, no meio dos estudantes, reclamando contra a injustiça. Não é apenas a injustiça dos 20 centavos que foram, de uma forma espúria, jogada na carga de custos do brasileiro. Podem pensar que 20 centavos ou 10 centavos é uma pouca coisa. Um meio de transporte como o metrô, que transporta 1.300.000 pessoas por dia, uma CPTM que transporta de 500 a 600 mil passageiros por dia, fora os ônibus. Só multiplique isso por 20 centavos e vê aonde que vai parar a montanha de dinheiro que é arrecadado diariamente. Uma falácia governamental. Se o transporte público é direito do cidadão, por que ele é terceirizado? Por que o governo não opera as linhas de ônibus, as expensas próprias, as linhas de metrô, as linhas de trens metropolitanos? Porque é repassado para terceiros para auferirem lucros. Mas se o problema fosse só esse, estaria resolvido. Os 20 centavos até que não seria tanto. Mas a educação no Brasil ela está falida. Não se forma mais o cidadão, não se tem mais formação. Da pré-escola até a 8ª série do ensino médio é formação continuada. Não precisa saber, basta frequentar a escola que passa. O aluno é analisado pela sua frequência, pelo seu comportamento em frequentar as aulas e não pela sua capacidade cognitiva de saber somar 1 mais 1 é igual a 2. A saúde é uma falácia. Os idosos e as crianças principalmente estão sofrendo em filas intermináveis desse tal de SUS, que na verdade está colocando dificuldades no paciente a ser atendido. Se o paciente está fora de sua cidade, ele tem que se submeter a fazer um novo cartão do SUS para ser atendido naquele município. É incongruente. Aonde está a unificação do sistema de saúde no Brasil? Os hospitais lotados, pacientes jogados pelos chãos em pequenos colchonetes, chão gelado, parturientes dando à luz de pé no hall do hospital, olhando e ainda dando risada. Não se consegue mais ir no supermercado. Se eu compro hoje e vou buscar a mesma quantidade do que eu comprei hoje, eu não consigo pagar, porque vai faltar no mínimo 10% para completar o valor que eu peguei num dia anterior. A remarcação ela é violenta. O transporte público no Brasil é uma verdadeira falácia. É pior que os pau de arara
de antigamente dos nordestinos que procuravam os grandes centros para arrumar emprego. O brasileiro chegou a um ponto de estar acuado, jogado contra a parede, e que se não se manifestasse agora, a situação continuaria pior, pois há uma trama, há um ardil armado para se instalar no Brasil o comunismo tipo de Cuba, o socialismo bolivariano da Venezuela ou o comunismo chinês. É preciso estes jovens que tomaram a frente deste movimento não permitam sob qualquer hipótese a adentrada de políticos para fazer politicagem, a entrada destes invasores. Tome uma posição, arrumem um jeito de, na hora que começar a ação destes vândalos, sentem-se, deitem no chão, deixem eles de pé para que a polícia veja e os prenda de imediato. As polícias militares de todos os estados não estão contra vocês, mas elas têm que se defender destes vândalos que querem, de uma ou de outra forma, ou ferir o policial militar, ou então até matá-lo se possível for. Porque a intenção deles é provocar um caos tão grande que o governo federal precise intervir e fazer calar a voz do povo por meio da decretação de estado de guerra, estado marcial. Notem que vocês jovens que começaram este movimento, vocês têm condições de fazer a filtragem, porque estes elementos, estes maus elementos, trabalhando com certeza a serviço de algum político sujo que está vendo as suas bases tremerem e provocar o movimento dentro do seio do movimento de vocês de contrariedade à lei. Vocês estão indo pacificamente para a rua, crianças. Hoje eu vi no Rio de Janeiro praticamente crianças de 12, 13, 14 anos, uma grande maioria com seus cartazes inocentemente levantados, pedindo justiça. O Brasil chegou num ponto em que a panela de pressão não aguentava mais. O povo estava todo dentro de uma panela de pressão. O povo não aguentou mais. Mas os velhos têm que trabalhar, porque a aposentadoria deles é ínfima. E tem aqueles que não têm aposentadoria, mesmo tendo direito, tem que ir trabalhar, mesmo que arrastando, mesmo com bengala, mesmo que tendo que andar apoiado nas paredes ou levado por alguém. Porque a injustiça social no Brasil ela é muito grande. Não há paralelos como avaliar entre a Bastilha e entre o que está acontecendo hoje. Porque o movimento que acontece hoje dos jovens caras pintadas do século XXI não é um movimento político, é um movimento social indignado contra o sofrimento porque vem passando a população brasileira, a cada brasileiro, quer dentro ou fora do país. O interessante é que as nações desenvolvidas, se morre um membro do seu Estado no exterior, no momento exato, de imediato se tomam providências para a remoção do corpo daquele cidadão, seja americano, seja europeu, morto, para junto dos restos mortais de suas famílias. Morrer no exterior aqui no Brasil é estar fadado a sair mendigando de um para outro lado para trazer o corpo de volta ao Brasil. Muitas vezes é necessário cremar o corpo lá fora e trazer só as cinzas para cá, porque o serviço diplomático brasileiro é igual